Camila. Opa, podemos entrar? Bem-vindo ao O de Casa, o podcast que fala das delícias e angústias de ser brasileiro vivendo fora do Brasil. E nessa temporada, a varanda está aberta. Vamos receber boas histórias que inspiram e conectam a comunidade brasileira fora do Brasil. Então puxa a cadeira, pega o pão de queijo, que o O de Casa está começando. Mas, antes de mais nada, já vai lembrando de clicar no sininho, se inscrever no canal, recomendar, porque, como vocês sabem, essa é uma iniciativa da comunidade brasileira para a comunidade. Então, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante toda vez que você compartilha, que você comenta, manda sugestões. Então, essa é a forma que você tem de dar uma força aqui para o canal. Isso mesmo. E não podemos deixar de falar do nosso apoiador, Marina Vieira Consultoria de Estilo. Quer saber mais sobre a coloração pessoal? Vai lá no Instagram, @Mavieira Consultoria, e descubra as cores que valorizam a sua beleza pessoal. Ô Fê, e aí, você tá pronta para falar grego hoje? Nossa, eu tô super animada. Claro, eu adoro. Meu sonho é conhecer a Grécia. Acho que vai ser o episódio dos sonhos aqui. Pronto, já achou quem vai te levar para lá? Não é? Quero saber tudo, o estilo de vida, como que funciona, as novidades. Então, para isso, a gente vai chamar a nossa convidada de hoje. Eu vou ler as credenciais dela. Nós vamos falar com a Melissa Ventura. Ela é a baiana que trocou o acarajé pelo souvlaki. Melissa, seja muito bem-vinda ao De Casa. Obrigada. Yassas. Como dizemos oi em grego. Prazer estar aqui. Como é que fala o de casa? Em grego. Yassas apotespiti. Spiti é casa. Vocês vão aprender pelo menos 5 palavras gregas aqui, hein? Opa! Mas que vamos falar grego. Frase, né? Ai, que legal. Ai, que legal. Eu tô emocionada de falar grego. Falar não, ouvir, né? Mas você fala mais grego do que você imagina. A maioria de muitas palavras nossas são gregas. Tipo, paralelepípedo. Que eu fui falar para meu marido me achando para ele repetir. Ele falou, isso é grego. Logo que a gente se conheceu. Chocada! Meu Deus, então tem muita coisa pra gente conversar. Muita Agora pronto. coisa. E a fonética é parecidíssima. Então a gente finge que fala grego perfeito. Eles acham que a gente tá assim, né, fluente por causa da fonética. Eles me acham fluente. Falou, coitado. Que máximo! Nossa, então, pera, calma que eu já tô vendo que esse episódio vai render, viu? Ó, pra começar, você já é nossa podcast, você já sabe como é que funciona. Uhum. A gente aqui costuma, a gente quer conhecer mais o nosso convidado e a gente achou uma forma diferente de conhecer um pouquinho mais profundamente, que é através da música brasileira, né? Obviamente. Então, eu queria saber que música brasileira te inspira, que você pode trazer pra gente hoje. Eu tenho um aqui super me inspira. Essa pergunta foi super fácil, porque é meu hino. E não é uma música que muita gente conhece. Posso cantar um pouquinho? Eu não canto bem não, mas claro, eu adoro cantar. Pode. E fala tudo. Eu acho que sobre nós. Eu acho que é a música de todos os imigrantes. Que ela fala, há muito tempo que eu saí de casa, há muito tempo que eu caí na estrada, há muito tempo que eu estou na vida, foi assim que eu quis e assim eu sou feliz. É Gonzaguinha, Caminhos do Coração. E ele fala, principalmente por poder voltar a todos os lugares onde já cheguei. E lá deixei um prato de comida, um abraço amigo, um canto para dormir e sonhar. E aprendi que se depende sempre de tanta, muita diferente gente. Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. Meu Deus, só inspiração, a letra inteira, né? Que linda. Toda, linda, linda, linda. Eu te confesso que eu não lembrava dessa música, e aí eu coloquei no YouTube pra ver, eu falei, nossa, que linda. A letra é realmente... maravilhosa. Fala mesmo do imigrante, né? Impressionante. E essa música a gente dançou numa gincana quando eu era no colegial, acho que era assim, terceiro ano, segundo ano colegial. Aí a gente dançou essa música, aí tocou em mim da primeira vez que eu ouvi. Sempre carrego ela comigo, desde lá, meus 18, 17 anos. Meu Deus! Mal sabia que essa é a minha história. Pois é.
Então, essas músicas são um presente, né? Porque cada convidado que vem aqui no O de Casa traz uma inspiração e a gente vem colocando todas elas numa playlist no Spotify, que tá uma playlist linda, né? Imagina, são músicas que tocam as pessoas, então é muito bom, é um presente. Eu recomendo todo mundo a seguir a gente e ouvir essa playlist. Bom, então, mas antes de mais nada, a gente quer conhecer um pouquinho sobre você, a sua história antes, né? E como que você chegou a essa decisão de imigrar, sair do Brasil? Você foi direto para os Estados Unidos? Por onde você passou até chegar aí na Grécia? Faz um resumão pra gente. Bem, eu não resolvi nada. Quem resolveu foi o destino e meu marido. Porque eu não pensava, eu tinha empresa no Brasil, eu trabalhava no Brasil, estava feliz da vida com 30 anos. Minha mãe com Santo Antônio amarrado de cabeça para baixo para ver se eu casava logo, mas eu não queria nada com a hora do Brasil, né? Aí ela no desespero já, 30 anos. 30 anos agora é novinho, mas na minha época já vou fazer 50, imagine, né? Aí eu vim para a Grécia em 2006 por causa daquela novela belíssima e por causa de uma amiga minha, Cris. Se eu não der crédito a ela, ela vai ficar chateada. Foi culpa sua, Cris, que a gente veio para a Grécia. Eu vim com ela, minha prima, a gente veio para a Grécia. Em 2006, fomos para a Copa da Alemanha, um bando de mulher, alugamos uma van, rodamos a Alemanha inteira, depois viemos parar na Grécia. Das 7 que estavam lá, 3 vieram, eu e mais 2. Cris e mais uma e eu. Aí chegando aqui, conheci meu marido em Placa, no bairro aqui central de Atenas, por causa de um amigo em comum, que aí já é culpa de Érica. As duas brigam para ver quem foi a culpada. Então, as duas. E aí, o amigo da Érica me apresentou ao meu marido e em 4 meses a gente casou. Né? Acho que Santo Antônio Nossa! falou mais alto, falou, casa essa menina aí. Pois é. Morava no As Brasil, orações- tava de férias, em julho, quando orações- foi... As Pois é, orações quando do Brasil fizeram efeito, né? Não é o que? Aí por isso que eu tenho meu altar aqui, ó. Tá vendo? Todo santo ajuda. Pois é, aí eu casei em 4 meses, conheci ele em julho, dia 15 de novembro agora. Fizemos 19, só foram 20 anos que eu falei, mas foram 19 agora. Em janeiro a gente faz outro casamento que é 20, foram 2 casamentos. Mas aí casei em novembro e fui embora do Brasil em janeiro. Assim, mal conhecia ele, né? Todo mundo achando que eu era doida. Aí aquela coisa, se jogue. Eu ouvi a voz, se jogue. Eu falei assim, eu vou, gente. É só pegar um avião, se não der certo, e volto. Entendeu? Aí vamos ver o que vai dar. Eu sempre fui assim, impulsiva e nunca fui medrosa. Sempre me joguei. Entendeu? Aí pronto, foi assim que eu terminei indo para os Estados Unidos. Fui para Seattle, né? Aí lá eu passei 16 anos. Depois passei mais 2 anos no Texas e tem 2 anos que a gente tá aqui. Mas não foi nada planejado, foi tudo aconteceu. Tipo Chicó, não sei como foi, só sei que foi assim. Ai, adoro essa frase, não sei, Pois só sei que foi me assim. pergunto as coisas pela... Eu não me lembro, sinceramente, nem quem teve a ideia de casar, se foi eu, se foi ele, como é que foi discutido, foi tudo tão rápido que eu não lembro o que aconteceu. Quando me perguntam, falam assim, não, só sei que foi assim, 4 meses eu tava casada. Não sei. Meu Deus do céu, que trajetória, né? Mas e é engraçado isso, né? A gente tem umas brincadeiras, né, que a gente fala, você tá falando grego pra mim, tipo, não tô entendendo nada que você tá falando. Como é que é isso? Como é que é falar grego? Conta um pouquinho aí, como é que é essa experiência, esse primeiro impacto com o grego? Não é fácil, não, é grego mesmo. Agora, antes disso, em relação a falando grego, meus filhos falam grego, né? Desde pequeno. Eu sempre falei português em casa, meu marido sempre falou grego, eles falam as 3 línguas fluentes, tipo, o inglês que já era de lá, né? E aí eu já me peguei umas 2 vezes, quando eles eram menores. Menino, pega esse negócio do chão, pega esse negócio do chão, não quer pegar o negócio do chão? Aí a gente dá aquela surtada, eu tô falando grego! Aí eles olham pra mim, não, você tá falando português. Porque, tipo assim, o grego eu entendo. Eu falo, não posso usar esse ditado aqui em casa, gente, você não tá entendendo. Não dá. Mas assim, o grego pra mim também foi a mesma coisa. Não sei, só sei que foi assim. Porque eu me lembro na época que eu casei, eu não sabia nada, né? Lógico. E a gente até hoje só fala inglês como casal. Mas a mãe dele virou e falou assim, você vai ter que aprender grego. Eu falei, eu prometo a senhora que eu vou aprender grego.
Então, assim, eu fiz eu sempre, geralmente, assim, quando eu dou minha palavra, eu tento cumprir, sempre. Então, eu falei pra ela que ia aprender grego, eu vou mostrar pra ela me desafiou, agora ela vai ver. Eu vou aprender grego. Aí eu comprei uns CDzinhos, que eu ficava no carro, na época que carro ainda existia CD, né, nessa época, aí eu comprei um bocado de CD de grego e ficava ouvindo. Qualquer oportunidade que eu tinha, quando ele se juntava com o pessoal, eu tinha comunidade grego, aí eles passavam a falar inglês porque eu estava na mesa. Eu falei, não, pode falar grego que eu vou aprendendo. Então foi assim. Agora até hoje, eu vou dizer para você, eu não falo grego fluente. Eu não sei, por exemplo, fazer o tour que eu faço, que eu sou especialista em mitologia, história da Grécia, né? Eu faço meu tour com minhas piadas, minhas histórias, minhas mitologias. Eu não consigo fazer isso em grego. Então, assim, eu não sou 100% fluente. Né? Eu consigo me virar, eu consigo ir num banco, eu consigo ir num restaurante, eu consigo resolver coisas cotidianas, mas eu não consigo ter uma discussão com a pessoa mais aprofundada, porque é muito difícil, entendeu? O dia a dia é fácil. O mais fácil de tudo, que as pessoas ainda ficam assim, sério, eu falei, são as letras. É fácil ler grego, muito fácil, só que você não sabe o que você está lendo. Porque a maioria das letras gregas são as mesmas nossas, com a grafia diferente. Então, se você sabe matemática, você sabe você sabe as letras gregas. Alfa, delta, sigma, lambda, pi. Tudo a letra grega que eles usam no dia a dia. Porque foram eles que inventaram a matemática, né? Então é fácil. E o mesmo som nosso. Um pouquinho pra gente. Quer dizer que você se casou, aí você morou nos Estados Unidos e depois mudou pra Grécia, né? O que levou vocês a fazerem essa mudança e qual foi o choque cultural que você teve, tanto nos Estados Unidos quanto na Grécia? Tá, eu fui para Seattle, para os Estados Unidos, por causa do meu marido, né? Porque na verdade ele já tinha morado lá, ele tinha feito mestrado, doutorado, trabalhado. Seattle era tipo o hub dele, né? Aí ele veio para a Grécia para servir o exército, que aqui é obrigatório, que não tem para onde correr. Então ele veio assim nos 45 do segundo tempo, que era com 30 anos. Aí ele veio para cá. Então ele passou 2 anos e meio aqui e foi no final desses 2 anos e meio que a gente se conheceu. E aí ele tentou a vida aqui ainda, mas não para mercado de trabalho aqui na área dele, não tinha muita coisa. Então aí ele foi chamado para voltar para lá depois do serviço militar, eu falo para ele, não reclame que você fez serviço militar, porque se não fosse serviço militar, isso aqui eu não estaria aqui, entendeu? Então ele só voltou por causa do serviço militar. Aí ele terminou voltando para Seattle, que foi aonde ele fez todos os estudos depois da faculdade, aqui ele foi para lá. Aí foi onde ele fez todos os estudos, né? E aí a gente ficou lá durante muito tempo e depois o sol realmente, falta de sol foi o que fez a gente ir para o Texas. E aí do Texas, por causa de trabalho também, a gente 2 anos atrás veio para a Grécia. Em relação a choque cultural, nos Estados Unidos, eu acho que primeiro foi muito assim, Seattle tem aquela fama de o pessoal é legal, é gente boa, mas e até hoje eu tenho muita dificuldade lá, né, com o americano, de fazer uma amizade verdadeira com o americano. Aquela coisa assim de entrar na casa. Eu tinha que ter os brasileiros ou os gregos, que eu falo, eu tô passando aí, isso você quer? Vamos aqui tomar um café, entendeu? Essa coisa assim, não existe no americano, é assim, olha, vem cá, daqui a 2 meses, no dia 15 de fevereiro, às 15 horas, você pode tomar um café comigo? Eu falei, meu pai, não sei. Entendeu? É tudo muito programado. Muito. Aí eu falei, nossa, gente, eu quero espontaneidade. Então, eu acho que um dos choques para mim foi a espontaneidade. Felizmente, eu já falava inglês, porque eu fiz intercâmbio, eu fui professora de inglês, foi meu primeiro trabalho, eu fui professora do CCIA. Então, assim, o inglês eu meio que já tinha, né? Aí eu fui fazer um MBA porque eu não tinha inglês de business. Mas o inglês para sobreviver eu tinha, mas eu acho que foi muito isso. Aí eu fui correr atrás de comunidade brasileira, né? Porque eu não conseguia aquela conexão que com os gregos eu conseguia, com outras nacionalidades eu conseguia. Eu tinha amigo turco, eu tinha outras nacionalidades, mas eu não tinha uma conexão com o americano. Tenho bons amigos americanos, mas não é a mesma coisa. Então acho que o maior choque para mim foi esse. E na Grécia? Isso é uma coisa que é recorrente entre os brasileiros. Sim, na Grécia, eu acho que a Grécia foi tão paulatina a minha
vinda para a Grécia, porque assim, eu tô casada há quase 20, e quase todo verão a gente vinha, né, pra cá. Eu vinha sozinha com os meninos, às vezes, porque meu marido não podia vir. Então eu ficava na casa da minha cunhada, na casa da minha sogra. Então foi aquela coisa paulatina acontecendo de eu me adaptando aqui, entendeu? Agora, Uhum. uma coisa que eu ainda fico assim com os gregos é que eles são, assim, como eu disse meu marido falar, que se a gente não gritar, as coisas não acontecem. Às vezes eles brigam com o outro assim, parecendo que, sabe? Meu marido já tava gritando no telefone, gritando assim, né? Falando mais assim. A gente fala alto, mas é uma coisa diferente, meio ríspido às vezes. Eu falo, nossa, mas senão ele não faz o que eu pedi. Aí depois estão dando risada tão amigos, sabe? Essa coisa assim que eu ainda acho meio estranha. Nossa, É meio que italiano também, não sei, entendeu? A gente é alto, a gente fala alto, mas eles, assim, é uma coisa mais ríspida. Aí eu tava até falando com ele hoje, eu falei, eu fui lá já a terceira vez, até postando meus stories, pra pegar minha carteira de motorista, mas se eu não fizer cara feia, se eu não fizer falar mais assim grosso, as coisas não acontecem. Aí ele, sim, no Brasil não é assim, não. Eu falei, não, no Brasil é o contrário, é o contrário, você tem que ir lá, oi querida, meu amor, quanto tempo, como é que vai ser seu filho? Então assim, é o contrário, quanto mais doce você é, mais fácil você consegue as coisas. Aqui, aí ok. é engraçado isso, a gente conversou com uma italiana e a gente chegou justamente nesse ponto, que no Brasil a gente cria um ambiente para que a coisa aconteça, porque se você for no mau humor ou na gritaria, aí que não acontece Não. mesmo. Então, Aqui é o contrário, aqui você tem que chegar lá de cara fechada, aí depois você vira a melhor amiga da pessoa, entendeu? Mas primeiro você chega lá já reclamando. E outra coisa que eu acho assim, até hoje, o grego adora reclamar, gente, adora reclamar. Qualquer coisa estão reclamando, adoram reclamar. Isso é uma coisa assim que eu fico, meu Deus, pra que reclama tanto? Entrega a Deus, joga pro universo, manifesta. Mas não. que E sempre assim, ó, doideira. isso aqui, o rapaz estava pintando aqui em casa, né, que eu me mudei e tal, eu falei, bota isso aqui, não vai dar certo. Aí daqui a pouco, quando eu desci, o negócio tava no lugar. Ele, isso aqui, bota essa luz aqui pra mim, não sei o que, essa luminária. Não, não vai dar certo. Tem que cortar o fio, tem que não sei o que, tem que não sei o que. Aí quando eu desço, o negócio já tá no lugar. Eu falei, ah, não, gente. E eu vejo muito isso. Primeiro eles negam, né? Eu não sei se é pra tornar o trabalho mais difícil, pra ganhar gorjeta, eu não sei o que é. Mas muitas vezes o cara da mudança é a mesma coisa. Não vai caber tudo no caminhão, não vai isso, não vai aquilo. Eu falei, fé em Deus, meu filho, vai fazer tudo dar certo. Deu tudo certo. Mas eles têm que primeiro dizer que não vai dar certo. Que loucura! Será que é para valorizar o serviço, né? É isso que eu fiquei achando. Eu falei, será? Mas não, eu já vi amiga falando também, já não sei. Você comentou aí hábito, esse negócio, né, da gorjeta. Hábito. Aí a cultura de gorjeta é igual aqui nos Estados Unidos? Aqui tem, mas não é igual aos Estados Unidos, tá? Principalmente, por exemplo, em restaurante, tem cliente meu que eu tenho o meu tour, né, por Atenas, que eu chamo de tour imersivo, que eu sento no restaurante com eles. A gente senta no morro para discutir metodologia, entendeu? Não é seu tour comum, é um tour diferente que eu faço. Então, no final, a gente senta no restaurante. Aí, eles querem dar 10% da conta. Eu falei, não, aqui não é 10%. Basta dar 2 euros, eles estão felizes. Entendeu? Não inflacione o mercado, pelo amor de Deus. Então, teve gente que já quis dar, tipo, 30 euros. Eu falei, meu Deus. Então, assim, a Grécia não inflacione, porque, meu Deus. Então, assim, a gente dá gorjeta assim, mas não é uma porcentagem, né? E assim, e geralmente, assim, porque eu sou acostumada com os Estados Unidos de dar gorjeta, mas é meio que o Brasil, talvez, mais próximo do Brasil do que os Estados Unidos, que a gente dá gorjeta pra tudo, entendeu? A gente gosta, né? Quando a gente gosta do serviço, o pessoal da mudança, a gente deu um negocinho pra eles, né? Mas eu acho assim, aqui é o meio do caminho, não é tão Brasil, que às vezes a maioria não dá. Tanto que eles até falam para essa restaurante, brasileiro não dá gorjeta, brasileiro não dá gorjeta. Aí eu sempre, quando a gente faz tour de van, eu sempre falo pra galera, pessoal, cada um dá 1 eurozinho aí, bota na sacolinha do Tintones pra poder dar pro motorista, entendeu? Que é bom. Então, assim, eu sempre dou uma lembrada. Mas tem gente que me ignora, nem 1 euro quer dar. Eu falo, ok, mas sabe? Paciência. Pois é. Ô, Melissa, mas uma coisa, aí, quando a gente visita um lugar como turista, a gente tem uma visão, certo? Tanto nos Estados Unidos, quanto na Grécia, qualquer lugar do mundo. Quando a gente vai morar nesse lugar, aí a gente vê realmente como as coisas acontecem, né? Então, eu queria saber como é morar na Grécia. O que você pode falar sobre isso? O que funciona, o que não funciona, o que é legal, o que não é tão legal, porque não existe lugar perfeito, né? Então, mas a visão realista é muito importante para as pessoas se prepararem, né?
Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Resumindo, indo do final para o começo, eu prefiro morar na Grécia do que morar nos Estados Unidos. Meu marido prefere morar nos Estados Unidos do que morar na Grécia. Ele é o grego. Ele, por que você não lida com o que eu lido aqui? Mas assim, eu acho a vida da Europa em si. Eu nunca morei em outros países da Europa, já visito e tal, tenho amigos que moram, conversamos, mas nunca morei. Mas o que eu acho da Grécia, deixa eu falar da Grécia, que eu não posso falar dos países, é que aqui é uma vida mais real. É como minha mãe fala, a Grécia é um Brasil melhorado. Porque aqui eu tenho segurança, né? Aqui é uma coisa que eu prezo muito. Hoje em dia fico morrendo de medo de voltar pro Brasil. Quando eu vou, a gente quase não sai de casa, fica no condomínio, vai pra praia, de fechar condomínio fechado. Porque aqui você pode andar, né? Lógico que tem pickpocket em qualquer lugar. Se você vacilar, principalmente no centro, ninguém vai puxar seu telefone. Mas aqui você não vê, assim, assalto a mão armada, teve tiro, teve isso, teve aquilo, não tem nada disso. Anda na rua, qualquer hora da noite, as caixas de automática de banco no meio da rua, entendeu? Você chega lá, tira dinheiro, você não fica com aquele medo, entendeu? Então, assim, e nos Estados Unidos também tem isso, né? A segurança. Agora, eu acho, assim, em relação aos Estados Unidos e Brasil, e Grécia, eu acho aqui essa coisa, assim, mais real, sabe? Como é que eu explico? As pessoas são mais reais, não sei. Um grego, ele, tipo, qualquer coisa ele te ajuda, ele fica seu amigo, ele liga pra saber como é que você tá, entendeu? As meninas que eu conheci aqui, gregas, me abraçaram, sempre perguntam se eu preciso de ajuda. Então, assim, nos Estados Unidos eu achava o pessoal um pouco mais frio, né? Então, eu não me lembro nem mais qual foi a pergunta, gente. O que eu falei? Não, Mas corta essa parte. É isso, respondi a pergunta. Não, é isso. Eu acho que eu tô entendendo o que você quer dizer. É meio que um meio termo entre Estados Unidos e Brasil. Isso. Né? Aqui eu achei o meio termo, o que não funciona. Né? Aqui eu achei realmente, é isso mesmo. É um meio termo entre Brasil e Estados Unidos. Eu acho que aqui é por isso que eu me achei mais. Meu marido, como a mãe dele sempre falou, ele é mais americano do que grego. Então ele não tem a parte do Brasil para achar as coisas daqui boas. Então, assim, fora a natureza daqui, que é espetacular, né? Aqui tem de montanha, como eu falei para você, aqui tem neve, aqui tem Mykonos do inverno, aqui tem as praias maravilhosas, né? Que todo mundo já conhece, mas fora isso tem muito mais coisa. A culinária daqui é fantástica. Você vai pegar um tomate ali no mercado, o tomate é delicioso. Mas, assim, por exemplo, tem muita burocracia aqui, que eu mesma abrindo minha empresa, quem tá me seguindo tá vendo minhas postagens para eu tirar a carteira de motorista há 1 ano e meio. Eu preciso fazer um carimbo para a minha empresa, porque sem carimbo eu não consigo entregar os documentos que eu preciso. Então, carimbo mesmo. Porque lá no Brasil eu perguntei até, disse que alguns médicos têm que ter carimbo, mas só isso. As empresas aqui, todas têm que ter carimbo. E tudo cadê o carimbo? Cadê o carimbo? Ou seja, tem que andar com carimbo na bolsa, deixar um carimbo no escritório. Tudo é carimbo. Meu Deus! Tem que ter uma linha fixa. Então, assim, aqui é um paradoxo. Parece como eu tava conversando com um amigo meu, outro amigo meu maravilhoso também, que tem agência aqui. Ele falou, não, minha filha, aqui você tem que se acostumar, porque aqui às vezes você tá no século 22 e às vezes você tem uma retroagida pro século 18. Entendeu? Então, assim, por exemplo, o sistema de governo daqui de internet, né, que é o .gov, que agora tem no Brasil, aqui já tem há muito tempo, inclusive hoje eu fiquei sabendo que o pessoal do governo que desenvolveu esse sistema aqui está indo dar consultoria na Alemanha para desenvolver esse sistema lá, porque o daqui é muito mais evoluído que o da Alemanha, mas ao mesmo tempo a gente ainda tem carimbo, a gente ainda tem linha fixa, que tem que ter o business, tem que ter a linha fixa, porque senão você não consegue abrir a conta do banco, entendeu? Então, assim, é massa. Porque você vive em 2 mundos paralelos. Nossa, tá parecendo que eu tô voltando lá atrás, né? Ter linha fixa em casa? Jesus, quem tem? Aqui... Pois é, ninguém tem. Nossa. Aqui ela me pergunta qual o número da sua linha fixa. Eu falei, peraí, eu tenho um número aqui que eu uso, eu tenho que ter esse número pra ter internet, pra ter TV a cabo. Eles tiveram que me dar um número, aí eu fico com esse número quando me pedem, não sei nem onde é que enfia o telefone, não tem nem cadê o lugar do telefone aqui, mas eu dou o número, que é o número eu dou. Agora, nem ligue, que nem toca.
Gente, que E eu fui pegar loucura! minha carteira, eu fui ver minha carteira de motorista, a mulher falou, está faltando você me trazer um envelope bege para colocar todos os documentos dentro. E não pode ser outra cor, bege ou rosa claro. Aí eu tive que ir. O quê? Foi. Eu postei isso ontem. Como Foi, eu falei, assim? gente, junto o carimbo com. E tem que ser aquele de elástico. Sabe aquele envelope, sei lá como é o classificador que a gente chamava, com elástico? Pois é, então tem isso. Tem o melhor site do .gov e também você tem o carimbo e o classificador bege que você precisa para resolver suas coisas. Entendeu? Foi um tanto de documento Gente. desse tamanho aqui, ó, que eu precisei para minha carteira de motorista, porque eu transferi dos Estados Unidos para cá, né? Porque eu não vou fazer teste de direção em grego, não. Me recuso. Mas você sabe que aqui nos Estados Unidos, onde eu tô, pelo menos, né? Eu tô em Michigan, mas eu tô a 1 hora de Detroit, né? Então é interior, né? E a gente passou por isso de ter que mandar um fax enfim, pro convênio. Oi? Fax? Mandar um fax? E aí a gente teve que ir atrás de como que a gente vai mandar um fax hoje em dia? Ah, não, você tem que ir na agência do banco, a gerente tem um fax, aí a gente teve que ir no banco. Enfim, então tem uma coisa que eu tenho um conhecido que fala assim, olha, depois que você passa um tempo aqui, você começa a duvidar se eles realmente foram para a Lua, né? Tipo isso, né? Será que... Porque tem umas coisas, Pois é, né, bem assim. Mas que, eu já vi enfim, fax, eu mas já é o tive que que é. mandar também fax aí nos Estados Unidos. Eu vou no UPS para mandar fax. O UPS manda fax. Oh, meu Deus! Mel, eu queria saber, assim, porque o que eu sei da Grécia, o que eu vejo da Grécia, ou é coisa de novela, igual você falou, né? Na novela Belíssima, ou é de novela, ou é esses jargões mesmo, né? Ah, você tá falando grego, não tá entendendo nada, e tal. O que você destaca, assim, que você fala assim, quem vem aqui tem que conhecer isso aqui, porque isso aqui é a Grécia. Ó, quem vem aqui tem que comer comida grega, porque eu já vi gente, eu fico assim, meu Deus, dá vontade de fechar os McDonald's daqui, porque eu vejo o pessoal turista comendo na McDonald's, eu falei, gente, a comida daqui é maravilhosa, não faça isso, pelo amor de Deus. Então, assim, tem que provar uma autêntica taverna grega de vovozinha que cozinha comida, e é as que eu levo meus clientes. Então, assim, se quiser dica, depois me avisa que eu dou. Mas assim, até uma típica taverna grega, que eu até explico o que é uma típica taverna grega. Primeiro, a cadeira é super Isso. desconfortável e são todas iguais. É aquela cadeira de madeira, assim. Meus filhos, quando eu falo, vamos pra uma taverna, minha mãe, não. Pelo amor de Deus, sentar naquela cadeira. Todas iguais. A outra coisa bem típica de uma taverna grega é que ninguém pede o seu prato principal. Não existe isso. Então, é como se fossem tapas, que a gente chama aqui de mezê. E você coloca comida para você, assim, é como eu chamo de orgia alimentar. Você tem que ir, assim, para realmente se acabar na comida e depois você não consegue mais fazer tour nenhum. Por isso que eu deixo pro final. Entendeu? Porque a Tem que comida estar com fome mesmo. Vai com tem que fome. estar com fome. Mesmo se não tiver com fome, você vai comer, porque a comida é tão boa que você não aguenta não comer. Entendeu? Então a gente experimenta queijos. Os queijos daqui são maravilhosos. As carnes daqui também são boas, né? Foram os gregos que inventaram o churrasco. Depois eu posso contar essa história, mas vem desde mitologia, porque oferenda para deus grego é fumaça e cheiro de carne de churrasco, viu? E isso aí é o quê? Século IV antes de Cristo. Então não vamos dizer que brasileiro inventou o churrasco, não, que é coisa de grego. Chocada. Pois é, já faziam as oferendas lá pro Monte Olimpo. Então, assim, carne, tem muito fruto do mar. Agora, fruto do mar, por exemplo, eu recomendo você comer nas ilhas, né? Porque geralmente o pessoal vem para o continente e depois vai para as ilhas. Então, assim, são musts, eu acho que é a comida, para ter essa experiência grega e visitar as ilhas, né? Agora, eu sempre tento que meus clientes conheçam outras ilhas fora as famosas, né? As Santorini, turísticas, sim, né? as turísticas. Santorini eu acho que é um must, né? Porque a ilha de Santorini é bem peculiar. Agora, Mykonos tem muita coisa melhor que Mykonos. A não ser que você queira, assim, batidão, festão, para subir na mesa, para, né, tomar todas, aí sim. Aí é Mykonos. Agora, se você quer festinha e também lugares mais baratos, mais bonitos até, são 227 ilhas.
habitáveis. Fora as que a gente vai de barquinho no dia e volta, que são 3.000, tá? Então, tem que ter 5 vidas para conhecer tudo. Nossa, já tô Nossa. super. Nossa, eu quero ir para aí. Fora que outra dica, inverno na Grécia é maravilhoso. Aqui tem muita coisa no continente para se fazer. Fora a esqui, aqui tem uma cidade de Meteora, não sei se vocês já ouviram falar, que são mosteiros construídos em rochas, que parece assim, você parece que tá no fundo do mar, que o mar, né, a água do mar esvaziou, e aí ficaram essas rochas assim no meio do nada, e os monges construíram, na época da invasão persa, os monges construíram os mosteiros lá em cima, e ninguém tinha acesso. Hoje em dia já tem rodovia e tal, mas ninguém tinha acesso. Eles subiam de polia, né, o elevadorzinho. Assim, é um lugar mágico. Todo mundo que eu levo lá, eu faço excursão pra lá, as pessoas ficam assim, nossa, boquiabertas, porque é um lugar muito mágico. E fora esse, tem muito mais coisa. Tem o Monte Olimpo para você conhecer, que era a morada dos deuses, que até hoje existe, é o Monte Olimpo, é um monte aqui, o monte mais alto da Grécia. Tem Delfos, para você conhecer o oráculo de Delfos, onde as pitonisas, né, faziam todas as previsões, davam conselhos, as charadas que elas davam para os reis, e todos os reis iam se consultar lá. Então, assim, tem muita coisa. A mitologia, na verdade, é a religião deles, que parece muito com a nossa religião africana. Então, era a religião do século IV e V. Hoje em dia a gente diz que é mitologia, mas é que eles acreditavam. Inclusive, hoje em dia tem gente que faz culto aos deuses gregos, entendeu? Porque Que interessante. tem lugares aqui que são, assim, tem o lugar mesmo que é em Levadiá, que tem um riozinho lá, que eles diziam que era a conexão do submundo, que era por onde você entrava no mundo underground, que se conectava com os mortos. Então, é muita coisa, muita história. Isso eu ia perguntar sobre a religião, né? Porque tem todo um histórico da mitologia grega e eu queria saber se ainda existem pessoas que cultuam esses deuses, que têm esse tipo se tem templos em funcionamento, e qual que é a religião assim mais praticada atualmente na Grécia? Eu ouvi falar que existem templos que as pessoas ainda cultuam os deuses gregos aqui. Não conheço ninguém. Eu tenho seguidores do Brasil, tem 2 pessoas que me seguem, que a gente discute de vez em quando, que cultuam os deuses gregos. Mas a religião predominante daqui, acho que 90%, eu não sei, eu nunca olhei, né? Assim, nunca pesquisei sobre a porcentagem de ortodoxos, gregos ortodoxos. Então, a maioria daqui, acho que 90, 95% da Grécia é ortodoxa. Né? Então, é uma religião parecida com a nossa, que foi quando houve o rompimento. Era uma religião só, né, a cristã, e houve o rompimento da religião do católico e o ortodoxo. Né? Viraram 2 religiões, se separaram. Mas era uma só, então a maioria das coisas são bem parecidas. Tem algumas diferenças, né, que eu sempre explico, que padre pode casar, você pode casar 3 vezes na igreja, não gostou, casa de novo, até 3, você tem 3 chances. Eles não têm figuras, né, como a gente tem. Eles só têm quadros, assim, tipo esse quadro aqui, não sei se dá pra ver, mas eles têm quadros, assim, nas igrejas, tá vendo? Só os quadros. Você entra numa igreja ortodoxa cheia de quadro, então as pessoas se benzem e beijam o quadro, se benzem e beijam outro quadro. Eles não ajoelham, mas os santos são os mesmos, os feriados, a maioria são os mesmos, tem Natal, tem tudo muito parecido. Eles só têm batizado, não tem primeira comunhão, não tem crisma, mas assim, o resto é muito parecido. Que interessante. Nossa. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. No início a gente começou a falar grego, blá blá blá, e você falou, não, nossa língua é muito parecida. Eu queria que a gente voltasse a falar um pouquinho sobre essa fonética, sobre as palavras, sobre como que é você aprender do português, aprender a falar o grego. Como é que é? Você falou, você já fala grego, eu quero saber o que eu falo grego. Você quer saber? Eu vou te falar que você fala grego. Como é que você fala a pessoa que cuida, o médico que cuida do coração? Cardiologista. Cardiá é coração em grego. O médico que cuida das crianças. Pediatra. Pedi é criança em grego. Quando você vai fazer seu pé num especialista, você faz o quê? Você vai para onde?
Pedicure. Pedicure. Não. O especialista mais que tira tudo ali e tal, tem outro nome. Tem. Podólogo. Podólogo, isso. Pode é pé em grego. Entendeu? Então, assim, tem muita palavra que a gente usa. Fora, volta, piscina, gravata, porta, dilema, geografia, filosofia, tudo isso é igual. Ué, como assim? Muita coisa é igual. E tem algum falso cognato? Não, tudo significa o que significa pra gente. Agora, tem outras coisas, assim, pode, que na nossa língua é um verbo poder, pra eles é pé. Uma confusão aqui em casa é calça, porque calça em grego é meia. E em português é calça. Né? Eita. Porque em grego calça é pantalona. Pantalona que a gente usa é um tipo de calça pra gente, né? Então, assim, é uma confusão. E o grego também ele tem negócio, pode, que eu falei que é pé, mas eles usam pode pra tudo. Se o joelho tá doendo, é o pode que tá doendo. Se a batata da perna, eles têm palavras pra isso, mas eles não usam. Eles só usam tudo é pode. Eu falei, mas você não disse que era seu joelho que tava doendo? Não, mas é o pode também. Isso aqui é joelho. Eu falei, não pode. Não me confunda. Não pode. E tem muita palavrinha assim, é que agora eu vou fazer uma lista depois, mas tem muita palavrinha assim que a gente fala de um jeito. Esquilo em grego é cachorro, gente. Esquilo é cachorro. Oi? Meu Deus! Né? A gente não fala né o tempo todo, não sei o que lá, né? Né é sim em grego. Meio que parecido. Agora pra mim, o melhor é oxi. Do baiano, que é oxi em grego quer dizer não. Mas na verdade eles pronunciam oxi. Mas se escreve O-X-I, oxi. Eu adoro. Gente do Inclusive, céu. aqui tem o dia do oxi, que é o dia que eles disseram não. A invasão de Hitler e de Mussolini, eles disseram não, vocês não vão entrar aqui na Grécia quando eles chegaram na fronteira com a Albânia. Aí a gente comemora o dia do Oxi. Aí eu tenho até no meu Instagram um vídeo sobre o dia do Oxi, que aí eu fiz 2 personagens, um achando que era o dia da Bahia do Oxi, que ia ter festa, que ia ter volta no gueto, e o outro dizendo, não, minha filha, você não tá entendendo não, é Oxi que diz não. Que interessante, nossa senhora. Mas a fonética é muito parecida com a nossa, né? E as letras, é como eu falei, se você sabe matemática, é praticamente as letras que eles usam, fora umas 5 ou 6 que tem extra. Mas o pi de matemática é o P deles, o sigma de matemática é o S deles, o alfa é o A, o delta é o D, o lambda é o L, o gama é o G, e por aí vai. E tem som de D, tem som de P, só que a única diferença é que o nosso P é o R deles, que a grafia do P deles é aquele pi de matemática. Então, o nosso P vira R aqui. Mas a maioria, o resto, é bem parecido. E você pronuncia do jeito que a gente pronuncia. Então, assim, muita gente, muito cliente meu, viajante meu, sai daqui lendo grego. Não sabe o que tá lendo, mas lê. Perfeito, aprendeu alguma coisa. Decodifica e aí lê. Porque é isso mesmo. Eu sei ler em sânscrito, mas eu não estudei toda a gramática. Então, algumas palavras eu reconheço, outras não. Eu estou lendo, eu consigo ler, mas não quer dizer que eu estou sabendo o que eu estou lendo. É a mesma coisa, né? Você aprendeu um novo alfabeto, mas uma coisa é você conseguir ler, outra coisa é você decodificar o que a mensagem está dizendo, né? Faz todo sentido. Mas deixa eu te perguntar, e sobre a economia na Grécia? Como que gira a economia? O que na cidade onde você mora, ela vive mais de turismo ou, enfim, eu tenho curiosidade de saber. A economia da Grécia basicamente são três pilares que sustentam a economia daqui. A primeira de todas é a indústria de navios, né, estaleiros. Então aqui é muito navio. Inclusive, eu não sei dos outros cidades, estados do Brasil, mas os ferry boats da Bahia são sucatas da Grécia. A gente viajou uma vez para a ilha, aí tá meu marido, isso aqui é tudo grego, as letras todas gregas, eles pintaram ferry e era tudo grego. Então, assim, vem daqui, o que não presta mais para cá, eles mandam ferry para lá para Bahia.
Então, assim, a indústria de estaleiro aqui é gigantesca. Todos esses cruzeiros, a maioria desses navios de cruzeiro, aqui de ferry acho que são mais de 2.000 linhas por dia no verão, entendeu? E os ferries daqui parecem navio de cruzeiro, os ferries. Porque aqui é ilha, 227 ilhas conectadas Uhum. fazem o país Grécia. Então, assim, a gente é conectado por ferry. E desde a época do século 3, 4, que Atenas mesmo já era uma cidade naval. A Guerra de Troia, né, que foi lá no norte da Turquia hoje em dia, Atenas entrou com os barcos daqui deles, né? Eles tinham os barcos especiais que você podia, não tinha quilha, você podia puxar ele até dentro da praia, lá para dentro. Então, assim, a Grécia, desde da Grécia Antiga, que é uma indústria que constrói muito navio. E a segunda indústria daqui é turismo, né, lógico, que é muito turista aqui, e temos também a indústria de produtos da oliveira, que é azeite de oliva, azeitona, muito azeite. A maioria dos azeites que se dizem italianos, eles compram daqui e botam rótulo da Itália. Então, os azeites da Grécia, assim, aqui você vai andando, as pessoas, nossa, eu nunca vi tanta oliveira junto. Aqui você vai andando na rua, cheio de oliveira. Agora é época de colher azeitona, tudo que é lugar. Você passa pela rua, tem lugares aqui, quando a gente viaja para Delfos mesmo, para a cidade de Delfos, a gente passa por fazendas e mais fazendas e mais fazendas de oliveira, que são lindíssimas. Então, essas três são as indústrias que mais sustentam aqui, são as principais. Você falando que são ilhas, né, que se conectam, então basicamente você se locomove, obviamente, por barco ou ferry, mas e dentro da cidade, como é que funciona? Porque aqui nos Estados Unidos, pelo menos aonde eu tô aqui, tem ônibus coletivos, mas é muito... Bom, quando eu falo isso aqui, as pessoas falam, aqui tem ônibus sim. Eu falei, tem, gente, mas quem vem do Brasil, ônibus cada suspiro você vê um ônibus passando, né? Aqui não é assim. Então, se você não tiver carro, você passa perto, né? Como é que funciona aí? Aqui é muito mais que os Estados Unidos, mas onde eu tô, como a gente mora na parte de praia, que é considerado, digamos, um subúrbio de Atenas, né? Como aí nos Estados Unidos, você tem, como eu morava em Seattle, você tem ônibus em Seattle. Mas aí você mora no subúrbio, é difícil chegar ônibus lá. Então, assim, se você mora no miolinho mesmo de Atenas, peraí que meu fone caiu. Se você mora no miolo, assim, perto de Atenas, o metrô é excelente. Eu só vou para Atenas de metrô, porque o trânsito é caótico, não tem onde estacionar, sabe? Eu só vou de metrô. Aí você é tranquilo. São 3 linhas de metrô, se eu não me engano, que vai até o aeroporto, vai até o porto. Então dá para se locomover muito bem de metrô e de ônibus. Agora, para esse lado daqui que eu tô, o metrô ainda não chega até aqui. Diz que vai chegar, sabe lá quando? Diz que vai chegar, mas tem ônibus sim. Não é tão frequente quanto no Brasil, nessa área que eu tô, mas tem. Mas em Atenas é. Eu diria que Atenas é tipo o Brasil, em relação a ônibus e metrô, né? Salvador não tem. Tem um metrô, acho que só tem 2 paradas no metrô de Salvador, não sei. mas em São Paulo, por exemplo, o metrô é excelente. E o daqui também. Então se você ficar em Atenas, dá para você se locomover muito bem. Seguro, confortável, fácil de usar. É muito bom, muito bom. E a saúde? Como que é a saúde aí na Grécia? A saúde era boa, mas já não está tão boa quanto. Eu digo porque há uns 10 anos atrás, as pessoas não tinham seguro de saúde. Eu me lembro que meu sogro, ele usou o seguro de saúde público, ele, né, fez uma cirurgia e tal, e foi tudo muito bem. Já há 3 anos atrás, minha sogra precisou usar o sistema de saúde e foi meio bem caótico, não tinha máquina para fazer exame, então começou a ficar bem caótico. Hoje em dia você precisa de um seguro de saúde, tá? Ou você tem pela empresa, ou você tem um particular, mas é super recomendável. E sim, eu vou para médico às vezes, mas o seguro de saúde é meio complicado. Você tem que ir no médico. Eu acho até mais complicado do que os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos eles cobram do seguro e depois te mandam a conta, né? Aqui você vai pro médico, o médico meio que te enrola e aí você termina pagando tudo a 50 euros, tá? Você vai no oftalmo, 50 euros, você vai fazer um exame pra fazer que meu joelho tava doendo, é 50 euros, tudo a 50 euros.
Mas em termos Tá, de mas saúde pública eu nunca usei. isso que eu ia perguntar, se existe aí, porque aqui não existe, Existe. né, a saúde Não, pública. Aí existe, existe a existe, saúde pública, existe, entendi. existe. E o que eu soube é que foi com o número de imigrantes que chegou aqui, refugiados, né, eles Uhum, inflacionaram o sistema de saúde, né? E aí, meio que, hoje em dia, eles não têm a gente demanda para é atender mais toda a alta, demanda. né? Você não tem Uhum. pessoas, médicos, nem máquinas para atender a toda a demanda do sistema de saúde, e eles não atualizaram, então meio que se tornou essa coisa mais caótica, né, hoje em dia. Então, por isso que as pessoas estão correndo para pegar plano de saúde eu diria de uns 6 anos para cá. Pelo menos que eu não morava aqui, mas é o que eu escuto, entendeu? Mas tem Essa é saúde pública também. uma outra dúvida que eu tenho sobre a onda de imigração, se a Grécia também tem muitos imigrantes morando atualmente na Grécia, e se o governo está fazendo alguma coisa em relação a isso, porque a gente vê que outros países estão se fechando, né? Se isso também está acontecendo na Grécia. Tem muito imigrante, porque aqui, por ser ilha, é fácil de entrar. Aqui, como é que a gente vai proteger bordas de 227 ilhas? Então, a gente recebe muito imigrante da África, é, o Egito, todos os países, né, do norte Uhum. da África, Síria, muita gente da Síria vem pra cá e para numa ilha dessas qualquer, já tá dentro da Grécia. Aí pode pegar um ferry e vem pra Atenas, entendeu? Então, assim, a gente é muito perto da Turquia. Tem lugares, tem ilhas aqui, porque a Turquia era a Grécia, né? Ah, antigamente. Então, tem lugares aqui que você nada da Turquia pra Grécia, pra ilha grega, Hum. entendeu? E aí tem muito imigrante e aqui é um governo hoje em dia, aqui é parlamentar e ele é um governo liberal. Então eles abraçam, por Uhum. enquanto, né? Existem muito protesto, é, é, muita gente contra isso e muita gente a favor, como, né, hoje em dia a polarização política do mundo, mas muita gente, o governo hoje em dia, por enquanto, ainda abraça a imigração. Então é uma questão que as pessoas estão reclamando muito, né? Porque a gente não tem como suprir essa demanda de tantos imigrantes chegando aqui, principalmente os imigrantes ilegais. Né? Então, uma questão delicada, eu não me envolvo muito nisso. A gente ajuda muito na escola da minha filha mesmo, a gente ajuda muito. Eles pedem doação sempre, a gente sempre está ajudando, a gente vai para os lugares, os abrigos, ajuda, mas eu não sei em relação às políticas que estão sendo implementadas, eu não estou muito a par disso, não. Até porque eu não entendo o noticiário grego, então é só o que eu converso com outras Estão falando pessoas. grego, Tá, o estão falando noticiário tá grego para falando você. grego, porque eles falam com grego mais formal, aí eu falei, pronto, lascou, não entendo nada que eu tô falando. Essa situação de imigração, ela é muito delicada em qualquer lugar, né? Então, a gente é imigrante, Exato. a gente basicamente é pró-imigração, né? Senão não estaríamos aqui. Uhum, Mas a gente uhum, entende também que se a coisa não tiver uma organização, isso vira contra todo mundo, não só contra Uhum. as pessoas que nasceram naquele país, mas até para quem está chegando também. Igual a questão da saúde pública, né? Então, se ela é pública, ela é de graça, ela tem que atender a todo mundo, e se a demanda é maior, claro que a qualidade tende a diminuir, pelo menos no primeiro momento, até que alguém tome alguma exato. providência. Mas são coisas que fogem, né, ao que a gente planeja ou quer, e, enfim, é isso. E você comentou Eu, a escola da sua filha e sobre a educação. isso. Como que é a educação na Grécia? Ó, as universidades daqui são 100% públicas e muito boas. Isso é uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu. Até hoje, né? A educação, meus filhos não vão para a escola grega pública porque eles não têm o grego para tal. Como eles não foram alfabetizados aqui no grego, eles têm o grego do dia a dia, do cotidiano, mas vai escrever uma redação, nossa, não vai sair nada. Então eles vão para uma escola britânica. Mas a educação daqui, apesar de eu ouvir hoje em dia muitos gregos reclamando, meu marido, os amigos dele, todos estudaram em colégio público, né? E eu escuto falar muito bem de colégio público, e esses alunos de colégio público que aqui tem vestibular, igual o Brasil,
Então você tem que tirar nota Hum. boa para entrar na universidade. E aqui, muita gente de colégio público entra na universidade, que não é fácil. Então, a educação é boa, E né? o Assim, eu vejo as sistema pessoas é aqui, mais parecido. E o sistema é tipo, mais parecido com a escola no Brasil ou com a escola aqui nos Estados Unidos? Que aqui a ah, escola começa cedo e você fica até metade do dia, hum, quase, né? No uhum. Brasil você é por períodos. Como é que funciona aí? Ó, em relação ao o time da escola, né, os horários de escola, é igual aos Estados Unidos. Os meninos entram de manhã e saem 3 da tarde. Agora, em relação às matérias estudadas e ao nível de educação, em termos do que você aprende, aqui eu acho que é 1000 vezes melhor. Porque meus meninos lá, por exemplo, estavam estudando história, era só. Meu filho passou 2 anos estudando história do Texas. Eles vêm pra cá, minha filha, 2 anos mais nova que meu filho na escola. Tudo bem que a escola dela é britânica, mas o sistema é bem parecido. Ela já estava estudando, a gente foi para Dubai, ela começou a me explicar tudo sobre o muçulmano, como é que eles rezam para Meca, como eu fiquei assim, uau, entendeu? Eu fingi que não sabia e comecei a me conte mais, entendeu? Então, assim, aqui é uma coisa assim que eles abrangem muito mais. A matemática é mais avançada, né? Principalmente por ser Grécia, né? Que eles dizem que eles inventaram tudo aqui. Então, eles estudam. Tipo assim, minha filha tá na 8ª série e tem 12 matérias, entendeu? Aí meu filho, quando eu tava lá nessa mesma série dela, acho que ele tinha 5 matérias, entendeu? Ela já tá dando muito mais química. Eu tô comparando o nível dela com o nível dele quando a gente Sim. estava lá. Então, assim, é muito Uhum. mais avançado. É muito mais puxado. Tem dever de casa. Lá nos Estados Unidos, eles nunca tiveram dever de casa. Raramente tinha É. dever de casa. Então, assim, eu falo pra ela, olha, nos seus 2 últimos anos, a gente volta para os Estados Unidos para você fazer o college lá e você vai tirar só A no college. Você não precisa nem estudar na escola. Você vai saber tudo já. Ela, tá bom. É, Pra ver se eu convenço ela a voltar no último ano pra gente poder voltar, pra ela poder fazer faculdade lá, né? Mas vamos ver. Não gosto de pensar muito no futuro, não. Vamos ver. Daqui a 3 meses a gente vê o que acontece, mais 3 e vamos nessa. e vamos que vamos. É É. interessante isso, porque eu tinha essa mesma sensação quando a gente veio. Meu filho entrava na sala e falava, mas isso aqui eu já vi. Aí, principalmente de matemática, né? Que você falou de matemática. E ele falava, isso aqui eu já vi no Brasil. E ele veio na metade do ano, que ele perdeu meio ano, né? E ele falou, não é possível, eu já vi isso tudo. Eu falei, não, mas calma, calma. E aí eu falava assim, gente, como é que... Porque a gente entrevistou alguns estrangeiros, americanos, e a gente vê, e eles mesmos falam isso, tanto que o americano, ele é autocentrado, né? Então você vê que na escola, a aula de história, por exemplo, é realmente a história do estado. Se bobear é só É. da cidade, né? Então você fica ali um tempão falando sobre só aquele lugarzinho. Até no Brasil a gente estuda história do mundo, história do Tudo. Brasil, história de vários lugares. Aqui não, é tudo setorizado. Então, assim, realmente a, a, a cabeça deles é muito... Eu vou dizer essa palavra, mas não é bem isso. É mais avançado em algumas questões, mas em outras é muito dentro de si mesmo, né? E aí a gente percebe isso quando a gente vai para o outro lado, né? Tanto que outras crianças que estão aprendendo outras modalidades conseguem abrir mais o horizonte, conseguem perceber mais as coisas. Não sei, essa é uma visão que eu tenho. Eu concordo. Eu concordo que quando meus filhos vieram pra cá, assim, foi outra. Apesar deles já serem uma família internacional, já vem pra Grécia, já vai pro Brasil, já tá nos Estados Unidos, entendeu? Tem amigos do mundo todo. Eu acho que quando eles vieram Sim. pra cá, foi assim, poxa, o mundo não é só os Estados Unidos. Mas eu acho que isso que os Estados Unidos faz cria muito o que eu acho fenomenal, que eu não vejo aqui, não vejo no Brasil, que é aquela coisa de nacionalismo. We are the best, we're proud to be American, Eu acho isso muito legal, entendeu? Mas às vezes é com exagero de que, ok, o que é que tem no resto do mundo? Tem muito americano Isso. que passa férias no México, sempre em Porto Vallarta, todos os anos no mesmo resort, entendeu? Ok, você quer fazer assim, faça. Mas eu fico, vai pra onde? Porto Vallarta, vai pra onde? Porto Vallarta, vai mudar de hotel? Não mesmo. Ok. Mas Porto Vallarta é meio que a extensão dos Estados Unidos, então ok. A gente já falou sobre isso aqui também, tanto que é sempre a mesma coisa, já que acostumou, é Exato. sempre aquilo. E a mesma coisa, você vai pra shopping, é a mesma loja, todos os shoppings. Você vai pra Detroit, você vai pra Cincinnati, você vai pra Seattle, você vai pra Chicago, é tudo a mesma loja, entendeu? Mesmo restaurante, mesma cadeia, mesmo tudo.
Aí, Essa coisa de padronizar tudo, né? É muito, muito americano, né? E eles gostam de tradição, uhum, né? uhum. Então, É bom, por mas é isso que ruim. eles É. por isso que eles programam com tanta antecedência, tipo assim, o camping do ano que vem, né, do verão, já está programado, porque é sempre o mesmo lugar, né, sempre no mesma semana e tal, Já. então é diferente o modo de pensar. Mas fala um pouquinho Pois sobre o é. seu Minha mãe é trabalho de... americana, que eu morei lá nos Estados Ah, Unidos. ah, não, pode falar. Ah, não. Não, mas minha mãe é americana, que eu morei lá nos Estados Unidos. Eu morei lá, né, quando eu era high school. Até hoje a gente é amiga. Foi até aniversário dela ontem, eu preciso ligar pra ela. Ela tava falando com ela uns 6 meses atrás. Ela já tem todas as viagens programadas, sem brincadeira, até 2029, que ela vem pra Grécia em 2029. Eu juro pra você, ela, vou fazer um Meu passeio Deus! pelo menos ela vai sair dos Estados Unidos finalmente. Mas ela vai fazer um passeio pelo Sena em 2027, em 2028 ela vai pra não sei pra onde, pra não sei Dubai, sei lá o quê, em 2029 ela vai fazer um cruzeiro aqui, já tá tudo certo, gente. Eu falei, minha Nossa Senhora, eu preciso desses clientes, entendeu? Que programem e já me paguem antecipado. Pois é. É, mas eu ia falar isso, sobre a sua agência, se você atende mais brasileiros ou não, como que funciona, se atende, enfim, qual que é o seu público? Sim, é 98% brasileiro, que é o que eu foco. E na verdade tudo começou por causa do meu Instagram. Eu nem imaginava, sabe aquela coisa assim? Primeiro vieram os clientes, depois veio a agência. Porque eu sempre gostei de teatro, sempre gostei né, de personificar, criar personagens. E aí eu comecei a fazer um Instagram dando dicas sobre a Grécia. E às vezes fazendo graça, às vezes falando bem, às vezes não falo mal, mas eu faço graça. E aí as pessoas começaram a me perguntar, isso tem quase 2 anos, logo que eu vim pra cá, e as pessoas me perguntaram, isso e aquilo, e dica, e tu, e como é que eu chego na ilha, como é que se faz? Eu falei, sabe, Ju, eu vou começar a consultoria. Eu comecei a fazer consultoria, depois comecei a fazer roteiros personalizados, as pessoas começaram a, assim, adorar um indicar outro, indicar outro, indicar outro, e aí eu terminei abrindo agência, aí não lido com passagem aérea, mas tudo mais a gente faz, pacote, agora mesmo eu estou fazendo um pacote legal para um passeio de navio para as Ilhas Jônicas, que muita gente já foi para Santorini, já foi para Mykonos, para comemorar os meus 50 anos, os 70 anos de minha mãe, os 40 de minha cunhada, os 30 de minha irmã, que é todo mundo no mesmo ano, a gente vai fazer 220 anos. Então a gente tá assim, vem uma galera pra cá, eu montei um pacote massa e a gente vai fazer Atenas, 3 dias, e 7 dias de ilhas gregas, mais para as Ilhas Jônicas e Itália. Então, assim, vai ser os 220 anos da gente. Que lindo! Que bacana, que E vem legal. cliente também que já veio, aí eu mandei a brochura. Aí eu quero, entendeu? A gente montou um roteiro bem legal, com passeios para Meteora, para Delfos. Então, assim, vai ser bem divertido e geralmente assim, é o pessoal que vai um chamando o outro, então por isso que a maioria é brasileiro. Já tive português, já tive espanhol, mas assim, eu não foco, na verdade eu nem faço nem marketing, graças a Deus, nunca fiz marketing. O pessoal que faz marketing pra mim, porque eu nunca fiz um marketing pago, nunca fiz nada. Não tenho nem Que tempo, graças bom! a Deus, graças a Zeus. Aqui é tudo graças a Zeus, Graças né? a Deus! Pois é, e eu amo mitologia, amo, amo, amo. E então, assim, eu conto mitologia para as pessoas. Tenho várias historinhas que eu já de mitológicas que eu coloco no meu Instagram, mas assim, a gente vai andando por Atenas, para ali debaixo de uma oliveira, fala sobre a história de Atenas, porque a deusa Atena trouxe a oliveira para Atenas, por isso que a cidade se chama Atenas, e várias outras histórias mitológicas. Né, que a gente vai contando durante o passeio, e o passeio, assim, ele é orgânico, ele vai acontecendo, às vezes a pessoa quer fazer uma coisa diferente, quer ficar mais, quer ficar menos em tal lugar, a gente faz, entendeu? E eu só faço passeios mais, assim, privados, eu não pego um grupo de 30 pessoas pra gente fazer um passeio. A gente faz, no máximo que eu já fiz, acho que foram 12. E teve uma vez que veio uma galera aqui pros 50 anos do amiga, e aí eu falei, eu vou botar a galera no ônibus, mas nunca fiz isso, não é meu esquema, foi super divertido. Foi bem divertido. Então, Melissa, mas todo mundo que vem aqui no O de Casa tem que responder uma pergunta. E não é uma pergunta muito fácil de responder. A gente tem que pensar um pouquinho para, né, responder com o coração. A pergunta é:
Morar fora do Brasil te tornou menos ou mais brasileira e por quê? Essa eu confesso que eu tô até agora pensando. Porque acho que às vezes depende do dia, né? Às vezes me tornou muito mais baiana, me tornou muito mais brasileira, mas com certeza eu nunca perdi o orgulho de dizer para as pessoas. Eu às vezes faço questão de dizer que eu sou brasileira, que eu sou baiana. De onde? Eu falo da Bahia. Então, assim, o orgulho aumentou, né? Porque nós somos, eu pelo menos sempre fui muito bem recebida por ser brasileira. Graças a Deus nunca sofri nenhuma discriminação, muito pelo contrário, as pessoas abrem um sorriso. Você é do Brasil? Aqui na Grécia a mesma coisa. Que legal, meu sonho é conhecer o Brasil, entendeu? Então eu acho que me tornou mais orgulhosa de ser baiana brasileira, soteropolitana, que vem do grego. Essa palavra, polis, quer dizer cidade. Tá vendo? Mais uma palavra grega, soteropolitana. Então é isso. Agora eu pensei, falei, ai meu Deus, acho que mais americana, mais grega, mais brasileira, mas eu acho que mais brasileira. Ai, que legal. E é legal porque são várias culturas entrelaçadas, né? E aí a gente reforça mais ainda a nossa própria cultura. Eu acho bem bacana esse ponto de vista. Mas grego e brasileiro é muito, eu digo que são primos, né? Tem muita coisa parecida, né? Festeiro, fala alto, fala com as mãos, família, né? Tem muita coisa parecida. Ai, que legal. Nossa, a gente poderia ficar aqui conversando horas, viu? Porque eu adorei esse papo, adorei saber que eu falo grego. Fala. Mas, infelizmente, a gente está encaminhando para o final. Mas antes de terminar, eu queria te fazer uma última pergunta, que se você pudesse, se a gente tivesse uma máquina do tempo, que você pudesse voltar lá atrás e dar um conselho para você mesma, antes de ter saído do Brasil, o que você diria? Como a gente diz na Bahia, se jogue. Não tenha medo de nada. Vai ser massa. Muito bom. Meu Deus. Melissa, se joga, ele já diz tudo, né? Se jogue, minha filha. Esqueci do minha filha, né? Minha filha se joga. Então, rapaz, se jogue, rapaz. Vai ser massa. Ai, que top. Melissa, quero agradecer demais a sua participação aqui no De Casa, de trazer a sua alegria, a sua energia, compartilhar com a gente esse mundo que a gente não conhece. E, enfim, fica o convite para retornar sempre que quiser. Eu acho que a Grécia é um lugar maravilhoso, né, para a gente conhecer. Obrigada. Obrigada a vocês. Estou esperando todas e todos aqui. Venham quando quiser. A casa está aberta aqui. Yassas, que também quer dizer tchau. Yassas é oi, yassas é tchau. Yassas. Ai, que legal. É igual italiano, tchau e tchau. Você dá tchau para entrar, tchau para sair. Tchau para sair. Então eu vou deixar os recadinhos aqui, gente. Então lembrando que é importante se inscrever no canal, compartilhar, clicar no sininho, mandar sugestões, né, participar. Isso ajuda bastante o canal a crescer e é uma forma de apoiar o canal aqui também. Isso, não esquece, segue a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, segue lá o Grécia com Bahia também, você não vai se arrepender, mas pra gente ter certeza que você chegou até o fim desse episódio, escreve aqui pra gente, #Grécia com Bahia. É isso. É isso aí. O Oi de Casa vai ficando por aqui. Tchau, pessoal. Oi de casa. Oi de casa. Yassas é para te